Olá! Hoje eu gostaria de falar sobre positividade tóxica. É um nome que os especialistas dão quando a gente fica o tempo inteiro só botando o positivo na situação. Eu pessoalmente acho interessante colocarmos o positivo na situação, mas nunca negarmos aquilo que nós chamamos de negativo, porque não tem nada, ao meu ver, positivo ou negativo. Tem o que é como é, ou melhor, o que está como está. Mas nós temos aí um hábito de colocar positivo e negativo até para se entender, porque é necessário, né, dentro de um diálogo verbal, que a gente consiga estabelecer uma comunicação. Então, nesse lugar, negar aquilo que a gente chama de, entre aspas, negativo, que são sentimentos que às vezes nós não estamos muito treinados para lidar. Então a gente não consegue saber o que fazer com aquilo. E aí eu comecei a observar já há um bom tempo e fui rever agora quando eu vi sobre positividade tóxica. Às vezes eu tinha uma dificuldade, não que eu não tenha ainda hoje, né? Mas hoje já tá mais consciente de poder olhar e simplesmente deixar a pessoa me dizer ou ouvir aquilo e dar um espaço para a pessoa se expressar, simplesmente. Eu tinha muita necessidade de dar soluções, então a pessoa começava a falar e eu já começava a maquinar soluções. Isso eu não estava no meu centro, eu não estava bem acoplada dentro de mim e ia para esse lugar, né, de querer solucionar. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que às vezes eu não estava mesmo com vontade, né, eu não sei se não era vontade ou se também eu nem tinha recurso naquele momento para estar simplesmente disponível, né, porque às vezes você só tá com a pessoa e tá ali e nem tá muito disponível é a palavra mesmo, para poder acolher aquilo da pessoa naquele momento. E isso é um treino, né? Como que eu ouvir o que a pessoa tá me dizendo sem colar aquilo, né, em mim ou na minha história e querer dar uma solução. É um exercício diário, constante, pelo menos para mim, né, de ter essa escuta. Eu tenho que estar conectada comigo e dentro de mim para poder ter essa escuta sem querer solucionar, porque às vezes dá essa vontade. E solucionar significa a pessoa tá trazendo alguma coisa que a ela tá sendo justo, apertado, dolorido, angustiante, né? E eu tô ali querendo solucionar. E aí eu comecei a observar isso e treinar isso, né? Não só profissionalmente, né? Não tô falando disso num setting terapêutico, porque daí é mais simples, você tá ali disponível para isso. Mas na vida, né, com amigos, familiares e na vida, de um modo geral. E eu comecei a fazer esse treinamento, né? Mas eu consegui fazer isso, sabe, quando eu comecei a acolher para mim. Porque de um modo geral, eu sempre andei muito desesperada para as minhas soluções. E desesperada num tipo, nossa, tá ruim sentir isso, tá ruim também dentro das aspas, né? Tá ruim sentir isso, então eu quero me livrar disso. E como eu quero me livrar disso, eu vou correndo atrás de uma solução. E algumas vezes a pura solução é não buscar a solução, é pausar, né? Como na música, né? Que ela se ressignifica depois de uma pausa, como a respiração, que tem uma pequena pausa entre a inspiração e a expiração. E essa pausa, na Índia, eles diziam, pelo menos em algum lugar que eu fui, que dizia que essa é a manifestação de Deus. Lá eles diziam o nome Krishna. Então, como é poder acolher? Nossa, hoje eu não tô afim de nada. E respeitar, né? Respeitar. Eu não tô afim de nada.
significa que, mas eu tenho os meus afazeres, eu tenho as minhas obrigações. Sim, tá bom. Eu vou precisar fazer o que eu preciso fazer, mas respeitar o que eu tô sentindo. Hoje eu não estou afim de nada. Porque, de um modo geral, é assim, eu não tô afim de nada, mas eu não posso não estar afim de nada, eu tenho que estar bem, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que. E o que a gente vai fazendo? Soterrando, abafando sensações, emoções. Aí a gente faz isso com a gente, e aí a gente faz isso com quem tá no nosso entorno. E aí a gente não tem essa sintonia, né, de poder olhar e acolher, às vezes só ouvir o que a pessoa tem, né, sem querer dar uma solução, né, sem querer ir para esse lugar que eu acho bem interessante, né, essa positividade tóxica, né, que é legal quando a gente tá bem, que tá aí super legal e tal, mas realmente esses mergulhos, eles se fazem necessários. E aí eu ouvi uma vez num curso uma coisa muito interessante, que alguém perguntou alguma coisa assim do gênero, mas como que a gente faz para ficar assim bem? A pessoa fez assim, bem. E aí a Brigitte, né, era um curso com a Brigitte, e ela disse assim, a criança quer ficar assim, o adulto tem uma noção que tudo na vida tem uma oscilação, e essa oscilação é que dá um movimento. Né? Ela não fez esse movimento, mas eu visualizei esse movimento. Então, é como se a subida, entre aspas, permitisse a descida e a descida permitisse a subida. E cada lugar tem o seu valor, porque cada um desses movimentos tem algo o qual nos toca e também nos aprimora. Então, esse tem sido um tema hoje em dia que eu tenho tentado estar menos tóxica positivamente, mas também não estar conivente com a minha insanidade, né? Não me demorar demais naquilo que poderia ser só um vício da minha mente. Então, essa é a dica de hoje.